Paz de Deus, bom dia a todos, louvado seja Deus. Hoje foi um grande culto lá na Vila Coqueiro, nós fomos hoje. Encontrei meu irmão Valdemir, né? Graças a Deus. É bom, né, quando a gente vai, o pai encontra outro pai, porque nós temos certeza que o grande pai fica feliz quando vê os seus filhos dentro da sua casa, né? E eu fiquei muito feliz de ter encontrado o irmão Valdemir lá, então é bom. E outros pais que estavam lá, o irmão João estava atendendo, né? Foi um grande culto. E a palavra, né, do azeite, né, que um é bom, né, que aquele que tem o azeite, né, e outros que não tem, às vezes quer tomar, né? Que Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a todos. E escuta essa palavra na comunhão, no nome do Senhor Jesus. Paz de Deus para todos. Deus abençoe. Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade eu vos digo que vós não conheceis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Só esse Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Louvado Deus. Queria lhe mandar em oportunidade essa palavra para todos nós, Senhor. Vamos vigiar, aleluia, Santo é o Senhor, e procurar servir a Deus com toda a força da nossa alma. Nós vamos desviar o nosso pensamento do mundo, porque o mundo ele está engolindo qualquer um que vacilar. Então, o mundo de hoje, se nós comparar com o deserto, onde você soltar 2 homens, o deserto vai cobrir você que você não vai ter que sair. Se nós levantar a nossa mente ao mundo, ele vai nos engolir também, Santo é o Senhor. Mas aqui a palavra de Deus alertando nós, que diz aqui a palavra das 10 vezes. Vamos comparar no dia de hoje, nós entender, é uma palavra, mas como todas elas feitas na presença de Deus, todas elas, Santo é o Senhor. Da mesma maneira nós, todos estamos servos do meu, Santo é o Senhor. Mas se nós não vigiar, alguém fica para trás, Santo é o Senhor. E aquele que está servindo ao Senhor não pode olhar para trás, não pode dizer, não, o meu não foi, eu não vou também não, é uma guerra, Santo é uma guerra travada do Espírito contra os espíritos malignos, Santo é o Senhor. Então a guerra que os soldados têm que lutar, Santo é o Senhor. Se abater alguém, nós temos que lutar no nome e levar se conseguir, Santo é o Senhor. Mas nós temos a nossa carreira, nós temos que conseguir na frente, Santo é o Senhor. Mas não pode, bendito seja Deus, ser abatido porque alguém abateu o nosso amigo, não. Aleluia, nós temos que levantar a nossa cabeça e dizer: Senhor me chamou, eu quero ir até o fim, encontrar com Cristo em nome de Deus. Então, o reino do céu será semelhante a 10 filhos que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Santo é o Senhor. E diz aqui, e 5 delas eram prudentes, discípulos, que as outras, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Santo é o Senhor. Aleluia. Irmão, o que é que ele diz? Não estava na comunhão, Santo é o Senhor. Não queria, aleluia, muitas vezes saber as coisas de Deus, porque é só uma palavra, mas o que dá para entender é isso. E ela levava a graça de qualquer maneira, de qualquer jeito, Santo é o Senhor. E diz a palavra do Senhor vai vir, aleluia, de noite, aonde ninguém vai ver, Santo é o Senhor. Um está dormindo, outro vai estar no meio do caminho com 2 andando, e o Senhor vai levar um, vai ficar outro. Porque o que ficou, irmão, na promessa de Santo é o Senhor. E o que foi para o Senhor, a forma verde e prudente na presença de Deus. Então todos somos verdes na presença do Todo-Poderoso.
Então temos que ser prudentes, santo é o Senhor. E guardando a sua doutrina e a sua palavra, e não desviando dela. Mas a prudência levaram a azeite em suas vasilhas, e quase rodando. E tardando o esposo, porque deixaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram e bom, santo é o Senhor. Aleluia. Muitos de nós não vigiarmos, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, não dá mais tempo para fazer nada. O tempo que nós temos é esse, de servir a Deus. Santo é o Senhor. Então o Senhor cada dia vai nos limpando. Santo é o Senhor. Vai tirando aquilo que o inimigo quer colocar em nós. E ele vai nos limpando. Quando o Senhor vier em nome de glória, bendito seja Ele, que Ele for levar a sua igreja, nós temos que estar juntos. Aleluia. Santo é o Senhor. Uma vez por tempo. Bendito seja Ele. Ela nem fala. Santo é o Senhor. Diz aqui, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio isso e saíram em encontro. Então todas aquelas tribos se levantaram e prepararam as suas armas. E as bocas disseram: a prudência, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Santo é o Senhor. Bem-aventurado irmão e irmã, criança, que o Senhor já acendeu a lâmpada na sua cabeça e sempre não está ouvindo, aleluia, ouvir a tua santa e gloriosa palavra, e o Senhor vai derramando azeite, a lâmpada nunca se apagar na tua cabeça. Santo é o Senhor. Mas por que isso? Porque é um desejo dentro do teu coração. Eu quero manter a minha lâmpada acesa. Santo é o Senhor. Eu quero manter a minha botija cheia de azeite, para que a minha lâmpada nunca se apague. Santo é o Senhor. Porque quem fugiu do desejo, o homem e da mulher de Deus, que servia a Deus, a lâmpada se apaga. Porque o vento que assopra nós, ele é forte. Santo é o Senhor. Ele é para tirar a comunhão de qualquer um. Mas aquele que vigiar e orar e buscar o Senhor, santo é o Senhor, na comunhão, o Senhor nunca vai deixar a lâmpada se apagar da tua cabeça. Aleluia. Santo é o Senhor. Aí diz: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nós falte a nós e a vós. E antes aos que vendem e comprai para vós, santo é o Senhor. Um tempo de distração, um tempo, aleluia, e dizer assim, a palavra é essa: um tempo de nós distrair com as coisas do mundo, o Senhor vem e leva a sua igreja. Santo é o Senhor. Aleluia. Por isso que nós não podemos se distrair. Não, mas aqui eu pode. Não, só usar essa coisinha. Não podemos. É uma lâmpada apagada. Santo é o Senhor. É uma lâmpada que não tem azeite. Bendito seja Deus. E você saiu para o mundo para ver o quê? Aleluia. Santo é o Senhor. E o azeite está aqui dentro. Aleluia. Santo é o Senhor. A palavra é essa, irmão. Nós temos que guardar azeite dentro do nosso coração. E o azeite é a palavra de Deus. Santo é o Senhor. Para nos iluminar. E nós queremos fazer um negócio, a palavra que está dentro de nós. Aleluia. Santo é o Senhor. Ah, mas é cura. Santo é o Senhor. Mas é a palavra. Santo é o Senhor. E nós andar no caminho que Cristo nos ordenou, nós erramos o caminho. Aleluia. A palavra diz: não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Continua no caminho de Cristo Jesus. E Ele é a lâmpada da vossa cabeça. Porque se nós desviarmos, diz aqui ainda, e tendo ela ido comprar, chegou o esposo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vamos entender a sua gloriosa palavra, porque na hora que nós sair do mundo, quando nós quiser retornar, a porta fechou. Santo é o Senhor, aleluia. Mas a porta da igreja está aberta. Mas quem fechou a porta foi Cristo Jesus na nossa vida. E quando ele fecha, ninguém abre. Santo é o Senhor. Porque quando o Senhor fecha, ninguém abre. Quando o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta da tua vida está aberta, então continua por ela. Santo é Deus. Não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque é Cristo que te chamou, ele que vai te conduzir até o fim. Santo é o Senhor. E nós vemos, irmão, que as mulheres estavam vindo. Aleluia. Elas não quiseram. Alguém pode dizer, não, mas o irmão, aquele irmão quer ser crente demais. Aquele irmão congrega todo dia. Aquele irmão quer ser santo demais. Irmão, a palavra diz, seja santo, mais santo ainda. Se for limpo, se limpe mais ainda. Santo é o Senhor. Então o caminho é esse. Aleluia. E outra hora, para quem diz que quer ser, aleluia, essa gente louca, diz a palavra, se está fluido, que se flui mais ainda. Porque o fluido não vai entrar aqui dentro. O santo é o Senhor. É quem está limpo, vai se limpando pela palavra. E cada dia o Senhor vai tirando alguma coisa da tua mente, aleluia, do teu corpo, e você vai entrar no céu do jeito que Deus quer que tu entre. Santo é o Senhor. Então não temos, irmão. Aleluia, eu quero obedecer o Senhor. Aleluia. Não entre por um caminho que teus amigos querem te levar. Santo é o Senhor. Não, irmão, isso pode. O filho do cooperador fez isso. O filho, aleluia, santo é o Senhor. A alma é tua. Quem tem que cuidar dela é você mesmo. Santo é o Senhor. Não entre por um caminho dos teus amigos, porque o Senhor quer te conduzir ao céu. Santo é o Senhor. Não deixe essa graça. Santo é o Senhor. Não deixe a lâmpada se apagar na tua cabeça. E a palavra, santo é o Senhor. E depois chegou também as outras filhas, dizendo, Senhor, Senhor, aleluia. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo, que vós não conheço. Santo é o Senhor, aleluia. É melhor o Senhor está conhecendo nós? Bendito Senhor. Não é melhor o Senhor dizer, céu, e essa serva eu conheço. Eles andam na minha doutrina, eles fazem aquilo que eu mando, santo é o Senhor. Eles estão nesse caminho que eu chamei eles, coloquei eles. Então, esse é um servo meu, essa é uma serva minha. Então, esse, quando vem, eu chamar para o meu reino de glória, santo é o Senhor. Aleluia. E diz aqui, irmão, a palavra ainda diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Santo é o Senhor. Por isso que o homem e a mulher de Deus, o servo de Deus, aleluia, ele tem que estar sempre vigiando. Vigia, santo é o Senhor, por onde tu andas. Vigia, por onde os teus pés se agarram. Santo é o Senhor. Porque a carne, ela veio para nos sufocar nele, sufocar a alma. Mas se nós, aleluia, renunciar a nossa carne, a nossa lâmpada nunca vai se apagar. Santo é o Senhor. O nosso azeite nunca vai sair de dentro do nosso coração. E sempre nós vamos estar dizendo aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, não deixa eu ir nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu quero ir para os céus, aleluia. Não troca essa graça por coisas banal, por coisas que o mundo oferece. Santo é o Senhor. Porque hoje o mundo oferece muita coisa para a nossa carne. Mas se nós lermos, aleluia, o Senhor tem muito mais para nos dar. Santo é o Senhor. Os irmãos têm ideia, aleluia, quando a gente junta em oração, para cantar lindo, dar glória ao nosso Deus, rapidinho o Senhor visita a nossa alma, fala na linguagem. Santo é o Senhor. Deus está bem pertinho de nós. Santo é o Senhor. É porque muitas coisas do mundo está
tirando a mente do servo e da serva de Deus. Aleluia. Não estão se reunindo mais, não estão orando. Aí vai para a igreja e diz, eu vou, mas só por Deus. O irmão fulano de novo. O irmão ciclano de novo. Grande é o Senhor. Aí quem está em ti? Quem está em nós? A virgem prudente ou a virgem louca? Grande é o Senhor, aleluia. Nós temos que vigiar e buscar Deus. O que é que nós temos que fazer? Orar, cantar hino, dar glória, santo ao Senhor. Isso é que o servo de Deus tem que fazer. Porque se nós se envolvermos com as coisas de Deus, o mundo não é santo é o Senhor. Porque nós temos um lugar para habitar o Espírito Santo de Deus. E nós, se preencher das coisas de Deus, Glória a Deus. é como um jardim. O jardim que Deus preparou e colocou só coisas boas. Glória a Deus. Aí vem o inimigo e planta um pezinho de carrapicho. Grande é o Senhor. E na hora que você for arrancar o pé de carrapicho, você já se cura. E aquele carrapicho, ele vai Glória a Deus. se aumentando cada vez mais. Por isso que nós não podemos deixar nenhuma brecha. Aleluia. Cuidar bem da nossa alma e não deixar brecha para o inimigo plantar nada dentro do nosso coração. Porque quando planta, que alguém vai aconselhar de não, se nós está fora da vida. Ele sabe aconselhar? Não, o Senhor quer cada um de nós seja uma virgem prudente na presença de Deus. Porque no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, seja todos contados o número de escolhidos. Então vai para a tua casa e vai. E diz, Senhor me ama, porque o Senhor mandou a palavra e quer me corrigir. Santo é o Senhor me ama, porque o Senhor quer nos instruir a entrar no céu. Santo é o Senhor. Não é palavra de mandar ninguém embora, é palavra que vamos servir a Deus. Cada dia que o Senhor manda uma palavra, porque Ele ama a sua igreja. Essa é a palavra dele, Senhor. Amém. Agradecemos a Deus por oração no nome de Jesus. Amém. Glória.